Olá, amigas e amigos da Aprovação PGE, aqui é o professor Luiz Vale. Nós vamos começar as nossas apostas para a PGE São Paulo na disciplina de Direito Empresarial Público. Nós vamos passar por vários tópicos que com certeza estarão na tua prova, mas eu quero começar com o tema da securitização de recebíveis. Quero te lembrar que nós não tínhamos regulamentação própria para versar sobre a securitização, sobre a operação de securitização, o que só aconteceu com a edição da Lei 14.430 de 2022. Né? A securitização ela surge particularmente nos Estados Unidos, e essa expressão securitização, securitization, né, ela foi cunhada em 1977, né, por Lewis Ranieri. Daí eu quero te lembrar o que é também uma operação de securitização. Olha só o que acontece na securitização. Você tem, por óbvio, uma securitizadora que não pode ser instituição financeira, não será instituição financeira e será constituída obrigatoriamente sob a forma sociedade por ações. E essa securitizadora, o que ela faz? Ela adquire créditos, tá, de um determinado sujeito para lastrear a emissão de títulos, de eventuais títulos, dentre eles o certificado de recebíveis ou outros títulos, né, que serão pagos quando essa securitizadora eventualmente receber esses créditos. Então perceba que na operação de securitização você tem dois negócios bem lineados, né? Primeiro, a aquisição dos créditos, e aí, em decorrência da aquisição desses créditos, isso vai lastrear, ou esses créditos irão lastrear a emissão de títulos que serão negociados, ok? E eles serão pagos quando, eventualmente, a securitizadora receber esses créditos. Isso está posto lá no artigo 18 da nossa Lei 14.430, e vamos aqui aos nossos slides para vocês perceberem com detalhes a operação de securitização. Veja aí o parágrafo único. Ó. É considerada a operação de securitização a aquisição de direitos creditórios para lastrear a emissão de certificados de recebíveis ou outros títulos e valores mobiliários perante investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e dos demais bens, direitos e garantias que o lastreio. Ou seja, o que é que nós temos? Primeiro, uma aquisição de créditos, e esses créditos irão lastrear, irão embasar a emissão, né, de títulos, de valores mobiliários que serão adquiridos por investidores. Tá? Essa é a operação de securitização. Para quem vende esses créditos é interessante, né, porque vai antecipar o recebimento, geralmente a gente tem um deságio, e a securitizadora, ela, em decorrência desses créditos, ela emite esses valores mobiliários, esses títulos, que serão adquiridos por investidores, que eventualmente terão um retorno lucrativo na frente, né? Mas só receberão esses valores quando a securitizadora naturalmente tiver de posse dos seus créditos, né? Receber efetivamente os seus créditos. Lembrando que as companhias securitizadoras, aqui destaque importante, elas não são instituições financeiras e serão constituídas sob a forma de sociedades por ações, particularmente, né, sociedades anônimas, beleza, galera? Então, essa é a operação de securitização, não é nada absurdo, é fácil de compreender, né? Muito fácil de compreender. A gente tem hoje uma definição muito clara no parágrafo único do artigo 18 da Lei 14.430, tá? Então, veja aí que você tem que compreender esses dois desdobramentos. Primeiro, a aquisição dos créditos, depois a emissão desses títulos, desses valores, eventuais valores imobiliários, que dentre eles podem se inserir aí os certificados de recebíveis, tá? Veja, por exemplo, o artigo 19, inciso 1º, né? Inciso 1º, ó. Compete à CVM editar normas sobre a emissão pública de certificados de recebíveis e outros valores mobiliários que representem essa operação de securitização. Então, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela vai regular isso, registro, estrutura, funcionamento das companhias de securitização, né, todas as condições para emissão, inclusive, desses valores
mobiliários, beleza? Lembrando que também no teu edital nós temos a Lei 6385 de 76, que no artigo 2º destaca, né, ali elenca quais são considerados, né, valores mobiliários, beleza, pessoal? Então, só para avançar aqui, para a gente destacar mais um ponto, né, um dos títulos, né, que podem ser emitidos em decorrência da operação de securitização são naturalmente os certificados de recebíveis, né? O artigo 20 destaca aqui que os certificados de recebíveis são títulos de crédito nominativos, a identificação, né, com identificação do beneficiário, emitidos de forma escritural ou eletrônica, né, de emissão exclusiva da companhia securitizadora, de livre negociação, né, constituem uma promessa de pagamento em dinheiro, preservar a possibilidade de eventual dação em pagamento, né, entrega de coisa diversa devida, e são títulos executivos extrajudiciais. E aqui, né, o que eu quero destacar é esse parágrafo primeiro para vocês, do artigo 20 também, da 14.430, né, quando o legislador, né, estabelece que esses certificados de recebíveis podem, né, ser considerados valores mobiliários. Aí, quando ofertados publicamente ou admitidos à negociação em mercado, né, regulamentado de valores imobiliários, eles são considerados, sim, valores imobiliários, se enquadram dentro do conceito da Lei 6385, a nossa lei que trata, né, especificamente dos valores imobiliários. Então, você compreendeu muito bem o que é uma operação de securitização, né? A operação de securitização é muito fácil de ser compreendida. Você tem uma companhia securitizadora que não será instituição financeira, né? Que será constituída sob a forma de sociedade por ações, particularmente SA, que adquirirá créditos de um determinado sujeito para lastrear a emissão de títulos, né? Lembrando que, dentre esses títulos, nós podemos ter a emissão de certificados de recebíveis, o que é mais comum. E aí, os investidores que adquirirem esses títulos, né, eles receberão seus valores quando a securitizadora, por óbvio, receber aqueles créditos que ela adquiriu. Então, há um risco, naturalmente, embutido na operação de securitização. Beleza, galera? Ponto importante, ponto de prova. O que eu quero lembrar para vocês e ir um pouco além do tradicional, né, e do desenho esquadrinhado aí da Lei 14.430 é que pode acontecer de eventualmente você buscar um reforço de garantia, né, para que esses investidores possam adquirir eventualmente esses títulos que são emitidos pela securitizadora. Então, posso ter uma busca por um reforço da garantia para o investidor falar: opa, aqui eu tenho uma garantia maior de que eventualmente eu vou receber esses valores lá na frente, né, decorrente dessa eventual promessa de pagamento. E eu quero listar para vocês 3 situações nas quais nós podemos ter esse reforço de garantia, né? Aqui destaco mais uma vez, peço licença para compartilhar os meus slides, e eu trouxe aqui para vocês, ó, 3 situações nas quais nós podemos caracterizar um reforço dessa garantia. Primeiro, o que a gente chama de sobrecolaterização, né? Vale o que é a sobrecolaterização? Algo muito fácil de ser compreendido. É quando, né, essa securitizadora ela vai adquirir, né, créditos em montante superior ao dos títulos que ela emite. Então, perceba que o investidor fica um pouco mais seguro. Se ela adquiriu mais créditos do que ela emitiu de títulos, né, eventualmente, eu tenho uma garantia maior de que eu vou receber, né, esse meu valor investido. Então, na sobrecolaterização, a securitizadora adquire mais créditos do que ela emite de títulos, né, que estão ali lastreados por aqueles créditos, o que dá um reforço, uma segurança maior para o investidor. Eu também posso ter uma outra opção, né, que é o que a gente chama de spread excedente. Né? E como é que isso ocorre? Imagine que a taxa de juros dos créditos que a securitizadora tem a receber é uma taxa de juros bem maior do que a taxa de juros que está posta nesses títulos que ela emitiu. Então, provavelmente ela vai receber mais do que aquilo que ela emitiu. Ou seja, dá uma segurança maior também, né? A taxa de juros dos créditos que ela adquiriu é maior do que a taxa de juros que está embutida no título que ela emitiu, né? E que foi adquirido por um investidor. Então, também é uma situação que pode reforçar essa garantia. E eu tenho ainda as chamadas estruturas de subordinação, é quando, né,
eu posso emitir ali títulos dentro de classes próprias, ou seja, né, imaginemos aqui que uma determinada classe tem prioridade para receber os valores, né, investidos quando você tiver já ali o recebimento dos créditos. Então, eu priorizo primeiro o pagamento de uma classe para depois ir para outra. Então, eu posso criar estruturas de subordinação de acordo com as classes, né, de emissão desses eventuais títulos. Eu trouxe três situações ilustrativas para tratar aqui de um potencial reforço de garantia decorrente de uma operação de securitização. Beleza, galera? E agora, cereja do bolo, né? Um dispositivo da lei 11.101/2005, da Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, muito importante, que a galera esquece e que casa os temas, né, da falência com a securitização de recebíveis. Se eu fosse examinador, provavelmente, né, eu ia cobrar esse ponto, porque eu acabo mesclando dois temas importantíssimos para a prova. É o artigo 136 da Lei 11.101/2005. O que diz o artigo 136? Olha só para lembrar para vocês, né, que na falência a gente tem as situações de ineficácia objetiva, ou seja, né, você considera ineficaz o ato, independentemente de demonstração de consígnio, fraudes ou eventos dummy, e você tem os atos que são considerados subjetivamente ineficazes, né, quando você tem que demonstrar o consígnio, fraudes ou o eventos dummy. O artigo 136 diz o seguinte, olha, se eventualmente, né, o juiz ali reconhecer a ineficácia, né, de um determinado ato ou julgar procedente a ação revocatória, né, porque nos casos de ineficácia subjetiva, naturalmente eu terei que propor ali uma ação revocatória falimentar, né, para buscar, né, o afastamento daquele ato que foi prejudicial, né, à massa falida. E aí continua o 136. Se eu reconhecer ineficácia ou julgar procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao status quo ante, né, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Mas olha comigo o parágrafo 1º do artigo 136. Olha que lindo, né? Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. Opa, opa, opa. Então quer dizer, imaginemos aqui que nós tenhamos, né, um determinado devedor que teve a sua falência decretada, mas esse devedor, imaginemos aí, ele cedeu os seus créditos para uma companhia securitizadora, né? Imaginemos que essa operação ela seja ineficaz à luz do 129 ou à luz do 130 da Lei 11.101/2005, né? Ineficaz objetivamente ou subjetivamente. Nesse caso, olha o que o legislador diz. Se esses créditos cedidos, eles foram cedidos para lastrear a emissão de títulos numa operação de securitização, eu não posso considerar ineficaz ou revogado o ato de cessão do crédito. Isso é até questionável, porque vários autores falam: olha, eu estou aqui conferindo uma garantia muito maior ao credor da operação de securitização, né? Ou seja, o legislador está dizendo: se eu tiver a decretação da falência daquele que cedeu o crédito, se é numa operação de securitização, essa cessão não será considerada ineficaz ou revogada, prejudicando os direitos daqueles que adquiriram os títulos, né, que foram emitidos com lastro nesse crédito cedido. Cara, muito importante esse parágrafo 1º do 136, né, da Lei 11.101/2005, casando aqui o tema da securitização com o tema da falência, tá? E que você precisa, obviamente, saber. Beleza, pessoal? Então a gente já começou quente, né? A gente já começou aqui com securitização de recebíveis, um tema que não é muito comum, né, em provas da advocacia pública, mas que consta no edital da PGE de São Paulo e você precisa saber. Aqui eu fiz um panorama geral para você não perder de vista os pontos essenciais da securitização. Deixa eu te dar uma olhadinha, né, na 14.430, no artigo 18,
nesse artigo 36, 136 da Lei 11.101/2005 que eu mencionei, também no artigo 20 da 14.430, enfim, né? Vocês agora estão lastreados para responder uma questão sobre securitização de recebíveis e a gente segue na sequência para um outro tema muito importante da prova da PGE de São Paulo, que é a temática das sociedades anônimas, né? A Lei 6404, todo mundo reclama, lei extensa, vários artigos. Lógico que você tem que prestar atenção no que o examinador detalhou, né, no tópico sobre sociedades anônimas. Fiquem atentos a isso, né? O que ele detalhou lá? Um ponto que ele detalhou foi exatamente, né, as discussões sobre valores das ações. E a gente precisa, por óbvio, conhecer esse tema com a profundidade necessária, né? Você só lembrar aqui, né, que as ações elas são valores mobiliários que conferem ao seu titular um direito de participação na sociedade, né? O capital social de uma sociedade anônima, né? Regida aí pela Lei 6404/76, ele é dividido em ações e não em cotas, né? Em ações. Beleza? Só que aí eu quero te lembrar, né, que a própria Lei 6385 aloca as ações enquanto valores mobiliários, também você precisa fazer a casadinha 6404 com 6385, e você precisa saber o que é o valor nominal da ação, que é o valor patrimonial, que é o valor de mercado, que é o valor econômico e o que é o chamado preço de emissão. Cara, está tudo detalhado no edital, então tem chance de ser cobrado para você, né? O que é o valor nominal da ação, pessoal? O valor nominal ele nada mais é do que o capital social dividido pelo número de ações, tá? Então, esse é o chamado valor nominal da ação. Tá? O capital social, você pega o capital social, imaginemos aqui, para ser fácil a compreensão, R$ 100 divide pelo número de ações, imaginemos aqui que tenhamos duas, né? Cada ação corresponde aí, né, a R$ 50. Então, esse seria o valor nominal, capital social dividido pelo número de ações. Vale, o que seria o valor patrimonial da ação, por sua vez? Aqui, pessoal, eu tenho que considerar no valor patrimonial o patrimônio líquido, tá? Então, é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá? O valor patrimonial pode ser considerado em determinadas hipóteses, tá? E é importante para a gente, né? O patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá? Isso pode, né, o valor patrimonial pode estar contemplado em algumas situações, inclusive naturalmente previstas até em acordo de acionista. Lembrando que o acordo de acionista está regido lá pelo artigo 118 da Lei 6404, né, e aqui já adianta um ponto também que é muito importante: não haveria em tese impeditivo de nós termos, né, o Estado, enquanto, por exemplo, acionista, participando de um acordo como esse, desde que obviamente, não violem as disposições legislativas próprias. Tá? Então, eu tenho o valor nominal, capital social dividido pelo número de ações, o valor patrimonial, patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Tem também o valor de mercado, pessoal. E aí, o valor de mercado, vocês têm que lembrar que é o valor pelo qual, né, as ações elas são negociadas em ambientes próprios de negociação. Que ambientes são esses, Vale? Por exemplo, né, a Bolsa de Valores ou o mercado balcão. Então, é o que vocês tradicionalmente vislumbram aí em telas, enfim, né, com indicações, né, dos valores das ações, se referem ao valor de mercado, né, o valor pelo qual as ações são negociadas em ambientes próprios de negociação, dentre eles aí, né, por óbvio, a Bolsa de Valores ou o mercado balcão. Pessoal, o valor econômico, ele já em si leva em consideração uma perspectiva de lucratividade. Então, ele está olhando para o futuro, né? Considerando o fluxo de caixa, descontado, enfim. Então, o valor econômico, para eu considerar o valor econômico, eu tenho que levar em conta, né, a perspectiva de lucratividade, né, daquela atividade empresarial, no âmbito da companhia, para eu chegar, né, ao valor da ação, valor econômico da ação, tá? Levando-se em conta essa projeção futura, tá? E o preço de emissão, que aqui esse inclusive está destacado no edital, né? O preço de emissão, você deve lembrar que é o valor pelo qual as ações são negociadas, né, pela companhia, ou quando ela é criada,
ou quando ela eventualmente aumenta o número de ações, né? Então, é uma negociação tradicionalmente formatada no mercado primário. A companhia negocia suas ações, né? Lembrando que o preço de emissão ele nunca poderá ser inferior ao valor nominal. Ou ele é igual, tá? Ou ele é superior ao valor nominal, né? E aí nós teríamos o chamado ágio, né? Tá? Beleza? Então, o preço de emissão não pode ser inferior ao valor nominal, ou ele é igual, ou ele é superior ao valor nominal. Vale, eu sei que nas sociedades anônimas, os acionistas têm responsabilidade limitada, é verdade. E essa responsabilidade limitada, ela é limitada ao preço de emissão, tá? Ao preço de emissão, que é o valor pelo qual as ações são negociadas, ou quando a companhia é criada, ou quando ela aumenta o seu capital, né, social, ele vai emitir novas ações, aí nós temos o famoso preço de emissão e a responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emissão. Percebam, não é limitado ao valor nominal, ao valor patrimonial, ao valor de mercado, ao valor econômico. É ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, assim prevê a Lei 6404. Lembrando, né, pessoal, aqui não tem como, né, não ser redundante só para aqueles, né, e eu sei que vocês estão já nessa reta final, não dá para deixar passar batido que nós temos, né, as sociedades anônimas de capital aberto, né, que são aquelas que negociam seus valores mobiliários na Bolsa de Valores ou no mercado balcão, amplamente, e as SAs de capital fechado, tá? Que não promovem essa negociabilidade ampla. Então, vejam que nós temos que ter em mente essa diferenciação que vai impactar em alguns aspectos importantíssimos e dignos de nota. Beleza? Então, a gente segue aqui na sequência ainda falando sobre sociedades anônimas e, pessoal, né, e particularmente sobre ações. Nós temos uma classificação das ações, né, que leva em conta, né, as eventuais vantagens, benefícios, enfim. E aí vocês vão lembrar das ações ordinárias, né, que são aquelas ações que o titular ele tem direito ao voto, né, participação ativa dentro dos negócios da companhia. Você tem as ações preferenciais, tá? Que aí elas ou não têm direito a voto, ou o direito a voto é restrito, mas conferem para o seu titular preferência, por exemplo, em relação à distribuição de dividendos, a preferência no reembolso, enfim. E aí nós temos as ações também chamadas de gozo ou fruição, né, que elas não nascem como gozo, ações de gozo ou fruição, elas são transformadas em ação de gozo ou fruição em decorrência, naturalmente, de uma operação, por exemplo, de amortização, né, quando eu antecipo para o titular de uma ação que lhe competiria em caso de liquidação da companhia. Beleza? Mas aqui eu quero lembrar para vocês das chamadas ações super preferenciais, né? Eu não criaria uma terceira, uma quarta espécie aqui, né? As ações super preferenciais, elas seriam uma subespécie das preferenciais assim, eu considero, né, dentro dos aspectos doutrinários. E eu quero falar das super preferenciais que vão cair na tua prova, que eu estou fazendo uma afirmação categórica porque é uma grande chance desse tema ser explorado, né? São chamadas golden shares, as ações de ouro, né? Ou super preferenciais, né? Que estão postas lá no artigo 17, parágrafo 7º da lei, né? Da nossa lei 6404. Vale, por que que você está tão contundente nessa afirmativa que esse tema vai cair na minha prova da PGE de São Paulo? Cara, lembra de uma coisa: foi autorizada a privatização da Sabesp, né? E nós temos uma lei própria do Estado de São Paulo, né, em decorrência dessa autorização da privatização, que prevê a criação das Golden Shares. Então, cara, se o examinador for minimamente atento, né, ele vai cobrar esse tema para você. Então, vamos lá para o artigo 17, parágrafo 7º da nossa Lei 6404, da Lei de Sociedades Anônimas, e o artigo 17, parágrafo 7º diz o seguinte, olha: nas companhias objeto de desestatização, poderá ser criada ação preferencial de classe especial de propriedade exclusiva do ente desestatizante. Então, essa propriedade acionária é do ente que promoveu a desestatização exclusivamente, não pode ser de outra pessoa, né? A qual o estatuto social poderá conferir poderes, né, especiais, inclusive, vejam só, o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar.
Então, nós temos uma ação super preferencial, né? Lembrando que em outros países, principalmente, né, as Golden Shares surgem na Europa, enfim, em outros países não se admite mais a criação de Golden Shares, porque particularmente se entende que isso geraria um certo desequilíbrio até em termos mercadológicos, né, na operação daquela companhia. Mas no Brasil isso subsiste e nós temos na Lei 6404 a previsão das Golden Shares, são ações super preferenciais estabelecidas em caso de desestatização de propriedade exclusiva do ente desestatizante, que conferem poderes especiais, dentre eles o poder de vetar algumas deliberações societárias. Por que isso vale? Porque, né, em caso de desestatização, pode ser interessante a previsão da Golden Share para que você tenha uma continuidade da própria política negocial da companhia que toca diretamente no interesse da coletividade. Por essa razão, pode-se instituir, né, a Golden Share e conferir ao ente desestatizante, por exemplo, o poder de vetar certas e determinadas deliberações societárias. Vale, você falou que isso consta da lei que autorizou a desestatização da Sabesp. Verdade, né? Isso foi previsto no artigo 3º da lei, olha só, da lei estadual 17.853, de 8 de dezembro de 2023. Olha só que interessante, isso vai cair na tua prova. Veja só o que diz o artigo 3º. O Estatuto Social da Companhia deverá contemplar a previsão de ação preferencial de classe especial. Olha só, de propriedade exclusiva do Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 6404, que a gente acabou de ver, né? E olha só o que diz o artigo 3º, que dará o poder de veto nas deliberações sociais relacionadas a quê? Olha, indica as matérias, especifica as matérias nas quais existe esse poder de veto. Por exemplo, denominação e sede da companhia, alteração do objeto social que implique supressão da atividade precípua de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Perceberam aquela ideia de que esse poder de veto muitas vezes é para garantir a continuidade de uma política negocial que é relevante para o interesse da coletividade? Continua aqui, ó, inciso 3º. Disciplina prevista no Estatuto da Companhia quanto aos limites ao exercício do direito de voto atribuído a cada acionista ou grupo de acionistas, porque eles podem ter ali um determinado grupo que tem um arranjo, né, feito através de um acordo de acionistas. Pessoal, grande chance de isso cair na prova, né? Não tenho dúvida nenhuma. Você acabou de ver aí os termos do artigo 3º da Lei Estadual 17.853, de 8 de dezembro de 2023, já que pode vir refletida na tua prova. Quero só lembrar aqui também um outro ponto, né? Recordar para vocês que nós tivemos algumas alterações na 6404, decorrência da 14.195 de 2021. Uma das alterações é digna de nota, né? A admissibilidade do chamado voto plural, né? O voto plural hoje ele é admitido, né? Que nada mais é do que você ter a possibilidade de ter ações com pesos distintos, né? Ou seja, né, pode ter ali uma ação que corresponda, por exemplo, a 5 votos, né? Ao invés de nós termos one share, one vote, como era tradicional, podemos ter classes de ações que tenham, por exemplo, direito ali a 5 votos, né, podendo chegar ali até 10 nos termos do artigo, né, que nós temos aí previsto na Lei 6404, artigo 110A, tá? Mas eu só queria lembrar que, né, as ações ordinárias de companhias abertas hoje podem ser divididas em classes exclusivamente para a previsão do voto plural, tá? Nas companhias fechadas, você pode ter, né, uma divisão mais ampla das ordinárias, inclusive em relação à própria nacionalidade do acionista, conversibilidade em preferenciais, mas nas abertas eu posso ter classes de ações, né, nas ordinárias só se for para prever o chamado voto plural. Beleza, galera? 110A também um artigo importante. A gente segue na sequência aqui, ainda falando sobre sociedades anônimas. Um outro tema que o examinador destaca na tua prova, né, que coloca aí como algo essencial, imprescindível, já foi objeto de cobrança em outros certames, é a temática da governança corporativa. Esse tema você não pode
deixar de lado, deixar passar batido. Aí nós temos alguns pilares da governança corporativa. Na verdade, a governança corporativa deve ser compreendida como um conjunto de práticas, né, e de medidas com o objetivo de viabilizar o adequado, né, desenvolvimento do objeto societário, integrando, inclusive, todos os stakeholders, todos os sujeitos que estão envolvidos, né, na operação empresarial, inclusive, né, com o olhar detido para os acionistas minoritários, conferindo-lhes, né, proteções contra majoritários, como tradicionalmente acontece, inclusive no âmbito da própria Lei 6404. E eu quero apresentar para vocês, por óbvio, os 4 pilares, né, da governança corporativa que vocês precisam conhecer para a prova de vocês, né? Quando a gente fala em governança, o que que a gente tem que pensar, Vale? A gente tem que pensar primeiro em transparência, né? Ter essa abertura para transparecer todas as informações, inclusive para que nós não tenhamos manipulação de informação de maneira indevida, inadequada, né? Aqui, quando a gente fala em transparência e abertura, né? A ideia do disclosure, ou full disclosure, tá? Até para evitar práticas ilegais e até mesmo, né, consideradas delituosas, como é o caso do crime, né, de insider trading, está previsto lá no artigo 27D da Lei 6385 de 76, né? Vocês vão lembrar do crime de insider, né? Quando alguém que está dentro da estrutura da companhia utiliza informações privilegiadas para obter vantagem indevida. Por exemplo, lá, um determinado administrador sabe que será operacionalizada uma fusão societária e ele usa aquela informação antes da sua divulgação para o mercado para adquirir valores imobiliários e quando essa informação, por óbvio, ela é publicizada, né, as ações, por exemplo, atingem um novo patamar valorativo, ele ganha com isso. Isso é considerado um crime, né, que está previsto no artigo 27T da nossa lei 6385 de 76. Então, a ideia de transparência, ideia de integridade, equidade, lealdade, muito importante, né, comportamento leal, probo e adequado, né, dentro de parâmetros de boa-fé, enfim, acaba acompanhando as premissas da governança corporativa e também, né, dentro da ideia de integridade, observância dos comandos normativos e alinhamento normativo da estrutura empresarial. Tá? A prestação de contas regular, por isso é muito importante, e aí eu trago um aspecto fundamental tem se desenhado nas estruturas empresariais, nas sociedades anônimas, que é o caso das auditorias independentes, né, até para ter mais segurança para o investidor. Tá? Lembrando que nós temos até níveis de governança distintos, né, para negociação de valores imobiliários na Bolsa de Valores. Tá? E também a chamada responsabilidade corporativa, que aqui não estou falando propriamente da responsabilização civil, por exemplo, né, dos administradores. A responsabilidade corporativa é aquela função, né, importante e imprescindível da companhia que vai olhar, por exemplo, os aspectos ambientais, trabalhistas, enfim, né, comunitários. É essa responsabilidade que está alinhada muitas vezes com a função social que a própria companhia exerce, beleza? Então, aqui você precisa conhecer, né, os parâmetros, os limites, os pontos essenciais da chamada governança corporativa, que é sempre tema de prova aí para vocês. Eu quero, lógico, recordar que nós temos parâmetros de governança corporativa muito mais rígidos quando nós estamos falando das estatais, né, das empresas públicas ou sociedades de economia mista. E aqui o meu destaque para vocês vai especificamente para o artigo 8º, né, da Lei 13.303 de 2016, que é a nossa lei das estatais, que fala em uma carta anual de governança, né, que traz ali a necessidade de uma transparência mais clara, da divulgação das informações. Né? Isso está lá no artigo 8º. O artigo 8º da 13.303 é fundamental dentro dessa premissa, né, e da nossa discussão sobre governança corporativa. Temaço, tema de prova, né? E eu acredito que deve vir aí na primeira fase de vocês, ou eventualmente até mesmo na segunda fase da PGE de São Paulo. Pessoal, é interessante que o examinador de vocês, ele destacou alguns pontos, como eu já mencionei aqui, e um dos eventuais valores imobiliários que ele destacou de emissão, né, das companhias, das sociedades anônimas, foi exatamente as debêntures, né? Ele destacou as debêntures. Opa, então, se ele destacou as debêntures,
Atenção grande para as debêntures, né? Se você não sabe o que é debênture ainda, eu vou te explicar de forma simples, fácil para você compreender. As debêntures são valores imobiliários, né, que são emitidos por uma determinada companhia que vão conferir ao seu titular um direito de crédito em face dessa companhia. Então, geralmente, veja, uma sociedade anônima, quando ela precisa captar recursos, principalmente para investimento de médio e longo prazo, ela pode emitir esses títulos, né, esses valores imobiliários, né, com a promessa de pagamento futuro para ela buscar captar recursos, né, e promover esses investimentos. Ao invés de ela ir no mercado financeiro, tipo um banco, as taxas de juros são exorbitantes, ela emite seus valores imobiliários, né, vai pagar um sobrevalor para esse eventual investidor e, naturalmente, ela vai conseguir captar esses recursos e desenvolver as suas atividades próprias, como eu disse, principalmente ligadas aí a investimentos de médio e longo prazo, né? Essas são as debêntures, se você ainda não conhecia. Lembrando que as debêntures, elas têm valor nominal e elas podem ser divididas em classes, né? Diferente das chamadas partes beneficiárias, né? Que não tem valor nominal, porque na verdade a parte beneficiária, ela confere ao seu titular um direito de crédito eventual, né? Eventual em face da companhia com base no percentual de lucratividade. Então, se é um direito de crédito eventual, se não tiver lucros, né, eu não tenho aquele direito de crédito em face da companhia. Então, as partes beneficiárias não têm valor nominal e elas não são divididas em séries, diferentemente das debêntures. Mas o que eu quero destacar para vocês é algo muito importante, lógico que o examinador está atento. Nós tivemos uma mudança na Lei 14.000, na Lei 6404, em decorrência da Lei 14.711, sobre a competência para a emissão de debêntures. Tá? Lembrando para vocês que eu posso ter debêntures, tá, conversíveis em ações e debêntures não conversíveis em ações. Isso é muito importante, tá? Também. Debêntures potencialmente conversíveis em ações e não conversíveis em ações. É lógico que se eu estou falando de debêntures conversíveis em ações, eu tenho que oferecer essas debêntures para quem? Para, né, os acionistas. Eles têm o quê? Preferência na aquisição dessas debêntures. Então, lógico que os acionistas têm preferência na aquisição dessas debêntures, porque eu estou falando de debêntures que são conversíveis em ações. Então, o direito, né, um dos direitos do acionista é ter a possibilidade, né, de adquirir, né, valores mobiliários que sejam eventualmente conversíveis em ações, como é o caso das próprias debêntures, nos termos, pessoal, do artigo 109, inciso 4 da nossa lei 6404 de 76. Então, preste atenção que nós tivemos uma mudança importante no regime jurídico de competência para emissão de debêntures. Está na tela para vocês. Vocês têm um quadrinho aqui para simplificar. Olha só, o artigo 59 da 6404, ele diz: a deliberação sobre a emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observar o que a respeito dispuser o Estatuto, dois pontos. Então, a regra, competência para emissão de debênture, Assembleia Geral. Tá? Mas nós temos algumas exceções. E a exceção que mudou foi a do parágrafo 1º. Então, essa é a redação antes da 14.111 e a redação depois é essa. Qual é a diferença, Vale? Olha só o que dizia a Lei 6404. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em sentido contrário. Então, se fosse uma companhia aberta, o Conselho de Administração poderia deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, tá? Salvo se o estatuto dissesse, não pode. Então, se o estatuto fosse omisso, poderia, né? Agora, olha o que diz o parágrafo 1º atual, que vai cair na tua prova. O parágrafo 1º atual diz: o Conselho de Administração ou a diretoria podem deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, exceto se houver disposição estatutária em sentido contrário. Ou seja, ele não fala mais em companhia aberta só. Então, em companhias abertas ou fechadas, essa previsão se aplica. O Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo se o estatuto vedar expressamente. Beleza, galera? Então, antes, qual era o detalhe aqui? Ele só falava em companhia aberta. Agora não, ele fala Conselho de Administração ou diretoria podem deliberar
sobre a emissão de debêntures não conversíveis e ações, exceto se houver disposição estatutária em sentido contrário, ou seja, ele não mais discrimina só as companhias abertas, aqui abrangeria tanto as abertas como as fechadas. Parágrafo 2º traz uma outra exceção em relação ao regime jurídico de competência para emissão das debêntures. Diz o seguinte, ó, o Estatuto da Companhia Aberta poderá autorizar o Conselho de Administração, aqui sim, só as abertas, né? Dentro dos limites do capital autorizado, ou seja, tem que ser uma companhia aberta de capital autorizado. Se você não lembra o que é uma companhia de capital autorizado, vou tirar um exemplo simples. O Estatuto prevê que o capital dela é de 10 milhões, podendo chegar até 20 milhões. Então, é uma companhia de capital autorizado. Tem já uma autorização prévia que vai simplificar o procedimento de aumento de capital, né, previsto lá na Lei 6404, né, principalmente no 166, enfim. Tá? Então ele diz, olha, o Estatuto de Companhia Aberta pode autorizar o Conselho de Administração, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures em valor do capital social, número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. Ou seja, se for uma companhia aberta de capital autorizado, né, o estatuto, né, veja só o que ele diz, né, pode autorizar o Conselho de Administração a deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis e ações, dentro do limite do aumento do capital autorizado. Tá? Então, essa seria uma segunda exceção. Né? Mas o que vai cair na tua prova é essa primeira, com a alteração do parágrafo 1º do artigo 59. Tema de prova, né? Não pode deixar de ver isso daí, 14.711 de 2023. E a gente segue aqui para falar um pouco também sobre estatais, já começamos um bate-bola, né, sobre estatais, mas já que estávamos falando de valores mobiliários, quero te lembrar de um dispositivo que você não pode esquecer de jeito nenhum, da 13.303, que diz o seguinte, ó, a empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros valores mobiliários conversíveis em ações. É lógico, porque se o capital é titularizado exclusivamente pelo poder público, se eu eventualmente emito debêntures ou outros títulos conversíveis em ações, eu poderia ter um outro sujeito, por exemplo, privado, integrando, né, essa empresa pública e a desnaturaria. Então, não pode empresa pública lançar debênture ou valores imobiliários sejam conversíveis em ações. E também não pode a empresa pública emitir as chamadas partes beneficiárias. Isso está aqui no artigo 11 da nossa Lei 13.303, que é a lei das estatais e que tem, né, um grande peso e importância para a sua prova. Lembrando, né, que quando a gente fala em sociedades anônimas em geral, nós tradicionalmente dizemos o seguinte, olha, uma SA, né, olhando para a 6404, principalmente o artigo 138, o conselho de administração ele não é em regra obrigatório. Lembra que a administração de uma companhia ela pode ser una, só com diretoria, ou dual, com diretoria e conselho de administração. Porém, existem alguns casos nos quais o conselho de administração ele será obrigatório, né? Está lá no artigo 138 da nossa lei 6404. E ele será obrigatório, por exemplo, se eu estiver diante de companhias abertas de capital autorizado e também se eu estiver diante de estatais. Tá? Então, o conselho de administração ele passa, né, a ser obrigatório. E nós temos algumas diferenças no regime jurídico do conselho de administração na 6404 para 13.303, que naturalmente chama a atenção do examinador, porque ele falou: vou cobrar essa diferença aqui, porque, né, pode ser que confunda o candidato, que vai lembrar da disposição da 6404, mas não vai lembrar da 13.303. Então, lembre-se o seguinte: em relação à composição do conselho de administração, nós temos uma diferença importante. Veja só o que diz o artigo 13 da 13.303. O artigo 13 diz, olha, no conselho de administração eu tenho um mínimo de 7 membros e um máximo de 11. Veja que na lei 6404 a gente tem um mínimo, mas não tem um máximo. Então, o artigo 140 da 6404 diz que o conselho de administração será composto por, no mínimo, 3, né, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, né? São 3 membros. E no caso das estatais, eu tenho 7 membros, no mínimo,
111 no máximo em relação ao conselho de administração. Quando você olha para a diretoria, o 143 fala: a diretoria será composta por um ou mais membros eleitos e destituídos a qualquer tempo. Olha o que diz, né, o inciso 2º do artigo 13. Requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. Então, se na Lei 6404, no artigo 143, a gente tem, né, que pelo menos eu, na minha composição da diretoria, tenho um diretor, nas estatais eu tenho que ter pelo menos 3 diretores, tá, pessoal? Então, esses detalhes, né, que são muito comuns em provas objetivas, esses quantitativos, vocês têm que lembrar, você não pode esquecer de jeito nenhum, né, que pode ser objeto de discussão e de cobrança da tua prova, a prova da PGE de São Paulo. Beleza, galera? Um tema de prova, tema, né, que você tem que lembrar obrigatoriamente, lembrando que nós temos, inclusive, uma série de requisitos, né, adicionais para que alguém ocupe, né, cargos no Conselho de Administração de um estatal. Nós temos até uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre que ainda não se findou, né, diga-se de passagem, sobre a possibilidade, a condicionalidade ou não da manutenção desses requisitos mais rígidos para, né, que alguém passe a figurar como conselheiro de uma estatal, inclusive, porque existem vedações relacionadas, por exemplo, a quem ocupa cargo público, seja de ministro, por exemplo, secretário de Estado. Ok? Então, muita atenção em relação a esse ponto. Ainda não houve, né, o julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Mas tem um outro ponto que é muito importante sobre as estatais, que eu quero lembrar aqui para vocês, que é a ADI 5624, né? A ADI 5624, que é uma ADI importante. O Supremo diz o seguinte: medida cautelar na ADI 5624. A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. Se for alienação do controle acionário da estatal, né? Da estatal, tá? Agora, se for, né, se eu for operacionalizar, né, a transferência do controle de subsidiárias e controladas, aí não há a exigência de anuência do Poder Legislativo e também não há a exigência de licitação pública. Lógico, desde que eu garanta uma certa competitividade entre os interessados. Então, nesta ADI, medida cautelar na ADI 5624, o Supremo diz: se você for alienar o controle acionário da estatal, aí você precisa de autorização legislativa e licitação. Mas se você for alienar o controle de subsidiária e controlada, você não precisa desses dois requisitos, né? Aqui, destaque para vocês da ADI 5624. Beleza? Ponto também importante para a prova relacionado às estatais. E lógico que eu não poderia deixar de falar do chamado poder de controle acionário. A gente está falando de estatal, né, de sociedades anônimas, a gente precisa lembrar do poder de controle, né? Lembrando de poder de controle, você pensar em poder de controle, você pensa no artigo 116 da Lei 6404, né? O poder de controle ele não se confunde com propriedade acionária, né? Apesar de muita gente confundir poder de controle com propriedade acionária. Na verdade, o poder de controle não envolve só o fato, por exemplo, de eu ter a maioria das ações com direito a voto. Ele abrange também o exercício efetivo do poder para que eu influencie diretamente nos rumos e nas diretrizes da companhia. Então não basta só ter a maioria das ações com direito a voto, eu tenho que exercer esse poder efetivamente, influenciando nos rumos, nas diretrizes, nos negócios da companhia, e isso é muito importante. Aí você vai lembrar que a própria Lei 13.303, a lei das estatais, né, ela fala, quando vai definir empresa pública, especialmente, né, sociedade de economia mista, fala que na sociedade de economia mista eu tenho, né, uma estatal que é constituída sob a forma obrigatoriamente de sociedade anônima e na qual, né, o ente público tem a maioria das ações, detém a maioria das ações com direito, né, a voto, ou seja, o poder público possui a maioria das ações com direito a voto e exerce efetivamente, aqui lembrando do artigo 116,
essa influência, né, esse poder de controle que vai além da propriedade acionária, porque abrange, né, também essa perspectiva desse exercício efetivo, lembrando um pouco aqui, né, do professor Fábio Conder Comparato, né, trabalhando toda a ideia do poder de controle, beleza? E nós temos um dispositivo na 13.303 sobre poder de controle, muito importante, inclusive acerca da responsabilização do acionista controlador, cara, que você tem que saber para sua prova da PGE de São Paulo. Olha o que diz aqui o artigo 14 da nossa Lei 3.303. O acionista controlador tem responsabilidades, por óbvio, não pode atuar de forma abusiva, né? Ele deverá, olha só, fazer constar do Código de Conduta e Integridade aplicável estatal, né? A vedação, a divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública, sociedade e economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou sociedade e economia mista e suas relações com o mercado, né, ou com consumidores. A gente falou, né, que, lógico, existe um dever de transparência, mas eu não posso divulgar informações sem autorização, né, ou me valer dessas informações, né, para prestigiar uma atuação XYZ. Lembrando que a criação de um estatal é sempre fundada na premissa da necessidade de atendimento ao interesse da coletividade ou por imperativos de soberania nacional, né, nos termos até mesmo do artigo 173 da nossa Constituição Federal. Ou seja, né, a criação de um estatal está imbuída, né, de um interesse público subjacente, mas eu não posso, por exemplo, no âmbito do estatal, querer prevalecer interesses governamentais, né? Interesses pontuais de quem ocupa ali aquela gestão, desvirtuando o propósito para o qual aquela companhia foi criada, tá? Isso é muito importante. Olha, inciso segundo, também dever do acionista controlador preservar a independência do conselho de administração no exercício das suas funções, não tem gerências indevidas, né? Isso é muito importante. Inciso terceiro, observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do conselho fiscal, né? Também aqui uma medida de preservação da integridade institucional daquela estatal que exercerá a sua atuação de acordo com a finalidade para a qual ela foi naturalmente criada. E o artigo 15, que eu vou grifar aqui para vocês um ponto para mim que é muito importante para a prova, ele diz o seguinte, ó, o acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos abusivos praticados. Então, o Estado pode ser responsabilizado por atos abusivos eventualmente praticados. O parágrafo primeiro fala, essa ação de reparação pode ser proposta pela própria sociedade, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Então, os demais acionistas podem ir lá e propor uma ação de reparação contra o Estado, o acionista controlador. Aí a cereja do bolo é o seguinte, que esta demanda prescreve em 6 anos, contados da prática do ato abusivo. 6 anos. Então, é particularmente, né, o dobro do que se tem na 6404, tá? Ou seja, grifa aí esse artigo 15 da 13.303, porque o prazo prescricional para você ingressar com acionista, com a demanda contra o acionista controlador, né? No caso ente estatal por prática de ato abusivo, são 6 anos, tá? Prescrição em 6 anos, os termos do artigo 15, parágrafo 2º da Lei 13.303. Cara, ponto de prova, não podia deixar de falar disso, né? E com certeza pode ser que essa situação esteja refletida na prova da PGE de São Paulo. Lembrando também, né, pessoal, que o Estado ele pode eventualmente figurar ali como acionista minoritário, né? Essa possibilidade de eventualmente o Estado atuar na condição de minoritário e deve-se também preservar ali, principalmente nos termos da 3.303, buscar, né, nesses investimentos garantir critérios, inclusive de governança, regras de governança próprias, né, quando eventualmente nós tivermos esse tipo de investimento aí pelo Estado ou pelas suas estatais, na condição de minoritários, beleza? Deve-se buscar corporificar, densificar as regras de governança corporativa. Beleza, galera? A gente segue na sequência aqui, porque tem aposta ainda para fazer, para falar
sobre falência, recuperação judicial e extrajudicial. É lógico, eu não poderia deixar de abordar a Lei 11.101/2005. Nós falamos, por exemplo, né, do artigo 136, mas ligado a essa situação da securitização de recebíveis, mas eu quero agora, né, destacar algo, né, particular da 11.101/2005, que eu acredito que deve ser cobrado, né? Porque quando ele fala especificamente da Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, ele está olhando para os aspectos fazendários da 11.101/2005. E é isso que eu acredito que deve cair. E vou começar com um temaço, né? Um tema que digo para vocês que enquanto, né, advogado público, procurador do Estado, quando nós tivemos, né, a edição desse precedente no final de 2023, ali soltamos fogos, enfim, comemoramos efetivamente. O que que acontece, né? É que olhando para a recuperação judicial, você deve lembrar que os créditos fazendários, eles não estão submetidos à recuperação judicial. Essa é a primeira premissa, né? O crédito do poder público não está submetido à RJ, tá? Essa premissa importantíssima, não submete aos efeitos da recuperação judicial, até mesmo, né, por tudo que está na 11.101 e também no CTN. Mas o que que acontece, né? Acontece muitas vezes você ter toda, né, essa tramitação da recuperação judicial, em alguma medida, essa recuperação judicial, ela pode vir a prejudicar o adimplemento dos créditos fazendários, né, por N circunstâncias, inclusive até mesmo pela forma como foi aprovado, imaginemos aqui, o plano de recuperação judicial. Por essa razão, né, a Lei 11.101/2005, ela sempre se preocupou com os créditos fazendários na RJ, a despeito de eles não estarem submetidos à recuperação judicial, no sentido de que seria exigível a certidão negativa de débitos tributários ou positiva com efeitos de negativo, para que, eventualmente, o juiz ali pudesse, de fato, né, deferir, né, e chancelar essa recuperação judicial, observando-se os termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005. Então, sempre houve essa exigência da CND, né, para deferimento da recuperação judicial. Lembrando que você não pode confundir, né, o deferimento do processamento da recuperação judicial, né, quando a recuperação judicial é pleiteada originariamente, o juiz verifica que os documentos estão em termos, então ele defere o processamento da recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial em si é dado para que a recuperação judicial possa surtir os seus efeitos. Isso se dá, por exemplo, quando eu aprovo o plano, enfim, né? E aí o juiz vai deferir a recuperação judicial. Cuidado para não confundir os momentos, até porque o que acaba atraindo, né, o que acaba fazendo incidir a chamada suspensão, por exemplo, das execuções, da prescrição, né, lá nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/2005, e a aplicabilidade do prazo de stay period é o deferimento do processamento da recuperação judicial. É lógico que essa suspensão não se aplica para a Fazenda Pública, né? Mas só para você não confundir deferimento do processamento com deferimento da recuperação judicial. Voltando ao deferimento da recuperação judicial, o 57 sempre exigiu que você apresentasse a CND. Só que o STJ ignorava essa previsão. O STJ falou o seguinte: olha, sempre flexibilizou essa exigência. Com base em quê, Vale? Com base no princípio da preservação da empresa, né? Nessa ideia, e aí preservação da empresa mesmo, né? Empresa enquanto atividade econômica organizada, exercida de forma profissional, voltada à produção e ou circulação de bens ou serviços, né? Nos termos do artigo 966, por exemplo, do Código Civil. Ou seja, sempre se exigiu, sempre, o STJ sempre flexibilizou a exigência da CND, dispensando a CND, falando, não, com base no princípio da preservação da empresa, da manutenção da atividade empresarial, até porque, né, essa atividade, ela gera emprego, gera renda, enfim, então eu vou dispensar a CND, porque isso pode inviabilizar a própria recuperação judicial e até mesmo violar a ideia e a premissa da função social que essa atividade empresarial exerce. O STJ flexibilizava, né, ignorava a regra do artigo 57 da Lei 11.101/2005. E nós sempre batemos na tecla no seguinte sentido: olha, a lei ela diz que a exigência da CND, né, se faz necessária, que a CND se faz necessária, né, e que o poder público também, né, tem uma contrapartida que é facilitar o pagamento do crédito fazendário pelo devedor.
viabilizando através de, por exemplo, mecanismos próprios, né, como, por exemplo, parcelamento, transação, enfim. Então, o poder público ele deve criar mecanismos de facilitação para esse pagamento. É certo que muitas vezes nós não tínhamos esses mecanismos, e aí, com muito mais razão, o STJ acabava dispensando a CND. Porém, né, vários entes federativos começaram a estruturar programas próprios para atender o devedor em recuperação judicial, né? Ou seja, um parcelamento especial, mais amplo, mais dilatado, com a possibilidade de transação, por exemplo, tributária, e aí você deve lembrar da Lei 13984, né, no âmbito da União. Ou seja, né, os mecanismos foram criados, as estruturas foram concebidas para facilitar também o pagamento do crédito fazendário. Então não tinha sentido o, né, juiz continuar dispensando a CND. Porque, veja, né, você acabaria isso gerando uma situação plenamente contraditória. Ah, não, eu estou viabilizando a recuperação judicial, mas o cara tem um débito tributário de 50 milhões, então ele não vai conseguir se recuperar efetivamente. Né? Por isso que essa exigência da CND com os mecanismos próprios de facilitação para o pagamento, né, se faz salutar. Então, a própria União, né, esse precedente aconteceu num caso específico, né, de provocação da União através da PGFN, né, o STJ, ele, no ano passado, acabou por admitir a exigência da CND, num precedente muito importante, que pode ser cobrado na prova de vocês, né, desde que esses mecanismos de facilitação para o pagamento eles tenham sido criados. E no caso do STJ, desse precedente, o STJ falou o seguinte: olha, a União tem esses mecanismos, então eu vou exigir a CND, né, da União. Em contrapartida, né, os estados que estavam envolvidos e os municípios, eles não tinham mecanismos próprios, então ele dispensava a CND dos estados e dos municípios, mas não da União, que tinha criado esses mecanismos de facilitação para o pagamento. Um precedente importantíssimo, né? Por quê? Porque os estados que tenham essa estrutura concebida, eles podem, né, brigar pela exigência dessa CND, da certidão negativa de débitos, tá? Do ente federativo próprio. E aí, o STJ também fez uma ponderação importante. E se o devedor não apresentar a CND, é caso de decretação da falência? Não. Segundo o STJ, por não existir até previsão legal para esse caso, inclusive de conversão, por exemplo, em falência, né, de convolução da RJ em falência, o STJ entendeu que você deixaria suspenso o processo de recuperação judicial, tá? Então vamos lá ver esse precedente, né? Um dos precedentes importantes do STJ sobre essa matéria que eu quero destacar é, no caso, o recurso especial 2.082.781 de São Paulo. O STJ fala, ó, recuperação judicial, certidões negativas de débito fiscal, apresentação, necessidade. E aí diz o STJ, após a entrada em vigor da 14.112 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário ou positivas com efeito de negativo, como dissemos, sob pena de ser indeferida a recuperação judicial diante da violação do artigo 57. Né? E aí, olha o item 3. A não apresentação das certidões não enseja a decretação da falência, pois não há previsão legal específica nesse sentido, implicando somente a suspensão da RJ. Pessoal, né, não dá nem para discutir, né? Precedente relevantíssimo para a Fazenda Pública e que tem cara, rosto, face de prova, inclusive da PGE de São Paulo. Você não pode deixar passar batido isso em hipótese alguma, em hipótese alguma. E eu também não poderia deixar de falar, né, de algo sobre a RJ envolvendo a Fazenda Pública, que é muito cara de prova, que é o artigo 6º, parágrafo 7º B. É aquela discussão, já falei inclusive em outras aulas, já caiu em prova, já caiu em provas de advocacia pública, né? Por exemplo, você lembrar aí, você que está nessa jornada de advocacia pública, em breve será o colega, minha colega de trabalho, PGE de Sergipe, caiu, né? É o parágrafo 7º B do artigo 6º que diz o seguinte, olha, né? Eu falei para vocês que os créditos fazendários não estão submetidos à recuperação judicial, beleza? Aí imaginemos que o Estado de São Paulo tem uma execução fiscal em curso
o juiz defere o processamento da recuperação judicial e suspende a execução fiscal em curso? Não, né? Não suspende, né? Não são suspensas as cobranças dos créditos públicos. Beleza, aí o juiz da execução fiscal continua lá com aquela execução fiscal e lá, por exemplo, ele encontra um bem e vai penhorar esse bem, né? A pergunta é, ele pode praticar atos de constrição patrimonial? Nós tínhamos uma discussão, enfim, né, no âmbito doutrinário, jurisprudencial, o STJ chegou até a afetar um repetitivo, desafetou depois a 14.112, porque a lei resolveu, a lei diz, pode. Agora, se esse ato de penhora, né, se essa constituição patrimonial, ela incide sobre um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, e aí eu tenho que ter uma atuação concertada entre o juízo da recuperação judicial e o juiz da execução fiscal para buscar, por exemplo, a substituição desse bem. Eles devem agir em cooperação judiciária, atendendo aos termos, por exemplo, do artigo 69 do nosso CPC, né? Se recair sobre o bem de capital, é essencial a manutenção da atividade produtiva. Que bem seria esse, Vale? Olhando, né, aí para o retrospecto do STJ e para os critérios que ele estabeleceu. Lembre-se, por exemplo, que o STJ diz que um bem de capital é aquele bem corpóreo que está alocado na unidade produtiva e que é um bem que está de posse do devedor, né? Aí, nesse caso, se a Constituição Patrimonial incide sobre um bem como esse, aí nós teremos uma atuação do juiz da recuperação judicial, o juiz da execução fiscal para buscar, por exemplo, a substituição desse bem, né? Lembrando que o só fato de um juiz da execução fiscal penhorar um bem como esse, não significa que há conflito de competência entre o juiz da recuperação judicial e o juiz da execução fiscal. Né? Nós precisamos de uma resistência concreta, justificada. O juiz da execução fiscal fala, não, esse bem não é um bem de capital essencial. E o juiz da recuperação judicial fala, não, é. Aí se tiver essa resistência justificada, aí cabe conflito de competência. Não, não é caso de conflito de competência. Beleza? Então, isso é o que está hoje no parágrafo 7º-B do artigo sexto, olha aí, ó, disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da RJ para determinar a substituição dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da RJ, a qual será implementada mediante cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 do CPC, prática de atos concertados. Tá? E nós temos, inclusive, um precedente importante no STJ que diz o seguinte: olha, tudo bem, né? Esse eventual, se houve essa penhora do bem de capital essencial, deve-se buscar mecanismos para a substituição desse bem. Você também não pode deixar a fazenda pública descoberta, né? Ou seja, o juiz da recuperação judicial simplesmente não pensar em outras medidas para satisfazer o crédito fazendário. É um precedente importante do STJ para dizer, olha, não é simplesmente você cancelar, anular essa penhora, é você buscar medidas efetivas. Então, olha só, por exemplo, o que diz o STJ no agravo interno, nos embargos de declaração no agravo em recurso especial 2.020.313 do RJ. Na medida em que regulamentar de plano normativo, só o STJ aqui é só sobre, particularmente é um precedente sobre um outro aspecto que eu vou tratar logo mais com vocês, mas nesse outro precedente, o STJ deixa claro também que há necessidade de busca, né, por mecanismos próprios, específicos e detalhados relacionados à necessidade de você ter aí a disponibilidade também de meios outros, né, para a satisfação do crédito fazendário. Esse é o caminho, essa é a via, e isso é necessário e imprescindível. Tá, pessoal? Se vocês quiserem, né, anotar também o precedente do STJ sobre o tema, é o agravo interno no conflito de competência 175.118. Tá? O outro que eu passei é sobre outro tema que a gente vai tratar, mas é o agravo interno no conflito de competência 175.118 do RJ, que ele diz expressamente que deve-se buscar aí outros mecanismos para a substituição do bem. Beleza? Tranquilo? Então a gente segue aqui na sequência, falando ainda sobre falência, recuperação judicial e extrajudicial. Queria só lembrar para você de um outro aspecto, você não esquecer de dar uma olhadinha no artigo 73, especialmente nos incisos 5º e 6º, né? São dois incisos que dizem o seguinte, né, particularmente, olha,
Podemos ter, vamos olhar para o sexto primeiro, né? Quando eventualmente houver esvaziamento patrimonial que venha a prejudicar os credores que não estão submetidos à recuperação judicial, podemos ter a convolução, a conversão da recuperação judicial em falência, inclusive se o credor for fazenda pública. Né? Então, nós temos a hipótese de convolução da RJ em falência, né, relativa, por exemplo, a créditos fazendários que não estão submetidos à RJ. Se o desenho da RJ leva a um esvaziamento patrimonial que vai prejudicar a fazenda pública, pode ter a conversão da RJ em falência. Isso deixa claro que a Fazenda Pública hoje tem legitimidade para postular a falência de um devedor. E o inciso quinto fala, olha, se o cara aderir a um parcelamento facilitado para ele que está em recuperação judicial e ele descumpre, também podemos ter essa conversão da recuperação judicial em falência ou descumpre aí eventuais termos, por exemplo, de uma transação. Beleza? Também dê uma olhadinha no 73, incisos 5º e 6º, e não pode deixar de olhar o artigo 7º-A, que trata do incidente de classificação de crédito público, né, no âmbito do processo falimentar, né, que dá oportunidade para a Fazenda Pública apresentar a sua relação de créditos inscritos em dívida ativa. Lembrando que o ICCP, né, ele é instaurado de ofício pelo magistrado, né, quantas sejam as fazendas públicas credoras. A Fazenda Pública tem 30 dias para apresentar a sua relação de créditos inscritos em dívida ativa. Então, os demais credores, o administrador judicial tem 15 para impugnar e a Fazenda tem mais 10 ali, meio que uma réplica para redarguir os termos, né, do que os eventuais credores trouxeram. Lembrando que, de acordo com o artigo 7º-A, parágrafo 4º, a instauração do ICCP e toda essa apresentação dos créditos gera uma suspensão, né, da execução fiscal. Isso está previsto lá no artigo 7º-A, parágrafo 4º, né? Esse dispositivo é até questionado, se fosse uma questão subjetiva, né? Porque há previsão da suspensão da execução fiscal no ICCP, né? Na falência, estou falando de falência, tá, pessoal? Na falência, mas isso a princípio deveria vir por alteração do CTN, né? Por conta do 187, enfim, através de lei complementar, e foi alteração por lei ordinária, mas aqui, né, lembre-se do texto da lei, e o parágrafo 4º do 7º-A fala em suspensão da execução fiscal durante, né, ao curso da previsão do próprio incidente de classificação de crédito público, também é outro tema sensacional e importante para a prova. Beleza, galera? Indispensável. Também queria lembrar um último ponto, e aí sim, relativo àquele acordo que eu trouxe há pouco, que é o seguinte: o STJ tem complicado meio de campo, porque o STJ, né, hoje, a Lei 11.101/2005, no artigo 189, prevê que os prazos, né, que estão previstos na lei ou que dela decorrem são contratos em dias corridos, né? Ou seja, não aplica a lógica do 219 do CPC para, né, o processo falimentar recuperacional, prazo em dias corridos. Então, se cair isso, né, o texto da lei, os prazos previstos na lei ou que dela decorrem, dias corridos. Só que o STJ tem, né, em alguns precedentes, dito o seguinte: olha, mas imagine se for um agravo interposto em uma decisão no âmbito do processo falimentar recuperacional. Vai contar em dias úteis ou em dias corridos. E o STJ tem alguns precedentes complicadíssimos que dizem o seguinte: olha, como, né, esse prazo para o agravo está no CPC, então está num diploma outro, seria o caso de aplicar o 219, né, prazo em dias úteis. Então, cuidado com esse precedente do STJ, que o STJ tem dito: olha, se for prazo para o agravo, especificamente, porque está previsto em outro diploma, aí seria contado em dias úteis. Mas lembre-se, hoje a lei 11.101/2005 fala expressamente que os prazos previstos nela ou que dela decorram são contados em dias corridos e não em dias úteis. O STJ faz essa, né, estabelece essa exceção porque ele entende que, no caso do prazo para agravo, a regulamentação, né, e a procedimentalização do agravo está em outro diploma. E aí eu tenho que seguir, em tese, a regra do outro diploma. Tá? Que aí eu trouxe como referência, aí sim, aquele acórdão do STJ, que é o agravo interno nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial 2.020.313 do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Ótimo, vamos juntos, e ainda posso, né, ainda tenho que falar de um outro tema que para mim é muito importante e tem cara de prova de vocês, que é fundos de investimentos em direitos creditórios, tá? Fundos de investimentos em direitos creditórios.
Vale, qual é a estrutura, como é que funciona esse fundo? Queria lembrar aqui da Lei 12.431 de 2011, que diz o seguinte, ó, os fundos de investimentos em direitos creditórios, constituídos sob a forma, ó, de condomínio fechado, regulamentados pela CVM, cujo originador ou cedente da carteira de direitos creditórios não seja instituição financeira, tá? Então, constituído sob a forma de condomínio fechado, os fundos de investimentos em direitos creditórios, né? E, lógico, o originador ou cedente da carteira não pode ser instituição financeira. Mas não é isso que eu quero falar especificamente. Eu quero falar de um precedente do STJ sobre fundo de investimentos de direitos creditórios ou em direitos creditórios, tá? Precedente importantíssimo que estabelece aí um paralelo dos FDICs em relação a factoring, tá? Aos contratos de factoring. Tá? É muito importante que há uma diferença aqui relativa à precedência do STJ sobre FDICs e factoring. Tá? Eu trago aqui para vocês a colação, por exemplo, o agravo interno no agravo em recurso especial 978642 São Paulo. Note aí, ó, agravo interno no Aresp 978642 São Paulo. O STJ diz o seguinte, ó, se eu pactuei no âmbito dos FDICs ou dos fundos de investimentos em direitos creditórios, é lícito eu apor uma cláusula, né, que estabeleça a responsabilidade do cedente pela insolvência do devedor. Veja, não é pela existência do crédito, é pela insolvência do devedor. Então, nesses tipos de pactos celebrados com fundos de investimentos em direito creditório, eu posso ter uma cláusula que diga, cedente, você responde pela insolvência. Nos contratos de factoring, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque, na verdade, é na natureza do factoring eu já ter, né, internalizado esse risco. Então, o lógico, o cedente vai responder pela existência do crédito, mas não pela solvência. Agora, se forem pactos relativos, né, a fundos de investimentos em direitos creditórios, essa cláusula é lista. Então, eu posso prevê que o cedente responde pela insolvência do devedor. Cara, isso é muito importante, né? Já que fundos de investimentos em direitos creditórios está e consta lá no teu edital da PGE de São Paulo. E por fim, a gente encerrar as nossas apostas por conta do nosso tempo, né? É lógico que eu não poderia deixar de falar um pouco da Lei 9279, tanto da propriedade industrial, mas particularmente, né, das situações que envolvem licenciamento compulsório em medicamentos, né? E em decorrência das alterações que foram empreendidas pela Lei 14.200, que, lógico, foi por conta do contexto pandêmico, né? E você lembrar um pouco também, né, da propriedade industrial, das marcas, né, das patentes, enfim, de como isso é instrumentalizado. Mas o que eu quero te lembrar aqui, né, que eu posso ter, né, vou lá buscar as patentes de eventuais invenções que eu tenha, né? E lembrando que para que eu busque a patente junto ao INPI, eu tenho que demonstrar alguns requisitos, né? Dentre eles, por exemplo, a atividade inventiva, a novidade, né? A escalabilidade industrial, aplicação industrial, para que eu possa vir a ter, né, aquela patente ali no âmbito do INPI, né? Do INPI, que é uma autarquia federal. Mas o que eu quero lembrar é que o examinador ele falou, ele deu a dica, ele falou: olha, dá uma olhadinha nessa situação da 14.200, né? Isso aí é importantíssimo. A 14.200 alterou a Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, né, nos artigos 71 e 71A, e diz o seguinte: ó, o que é o licenciamento compulsório? Cara, imagine que o cara tem uma patente de invenção, né, relativa a uma determinada vacina, né, para falar do contexto pandêmico. E há necessidade de atendimento, né, ao interesse público, e de tal forma que o próprio poder público pode eventualmente flexibilizar essa exclusividade decorrente da patente e, né, promover um licenciamento compulsório para outros sujeitos para que também possam produzir essa vacina. Então, essa é basicamente essa lógica do licenciamento compulsório que vai
mitigar essa exclusividade que se atribui ao titular da patente ou daquele que buscou o registro de uma patente. Então, olha o que diz o artigo 71 da nossa Lei 9279, hoje com a redação empreendida pela 14.200. Nos casos de emergência nacional ou internacional, ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo Federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração de patente ou de pedido de patente sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. E o poder público vai fazer uma lista de eventuais patentes, né, para indicar quais elas que serão submetidas a licenciamento compulsório, com participação da sociedade, entidades de ensino, para que possam se pronunciar e, inclusive, indicar, né, possíveis outras patentes que não foram ali vislumbradas pelo poder público, para termos esse licenciamento compulsório. Lógico que o titular da patente, por exemplo, ele tem direito a uma remuneração decorrente desse licenciamento compulsório, que em média vai corresponder aí, de acordo com a lei, a 1,5%, né, por cento do preço líquido, né, do valor líquido da negociação do produto, tá? Para que ele tenha alguma medida de compensação diante dessa mitigação, por óbvio, né, do seu direito ali à exploração exclusiva dentro do prazo, né, da patente, né, dentro do prazo da patente que lhe foi deferida, tá? Então, aí estabelece uma remuneração que está no parágrafo 13 do artigo 71, que é 1,5% do preço líquido de venda do produto, tá? Para ele ter essa contrapartida. Então, isso é o licenciamento compulsório, né? Nos casos de medicamentos, enfim, foi importante para, né, a situação da Covid e que, por óbvio, pode ser explorada na tua prova. Pessoal, com essas considerações, eu fico por aqui, né? Já agradecendo de antemão o carinho e a atenção de todos vocês. Direito empresarial público, né? Uma matéria importante, vai acompanhar vocês nesse concurso. Estou na torcida, né? Quero em breve encontrar com cada um de vocês, dar um abraço, né? Parabenizando pela aprovação. Sigam firmes, intensos, dedicados, né? Eu sei que essa trajetória é árdua, mas não existe, né, sucesso sem suor derramado. E eu tenho certeza que vocês estão aí preparados para se submeterem a essa prova e em breve se tornarem procuradores do Estado de São Paulo. Um grande abraço para vocês e desejo não uma boa prova, mas uma boa aprovação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.